Essencialmente, o conceito japonês de Ikigai sempre foi de reserva e autocontrole, em que a harmonia com os outros é considerada de importância fundamental. Em um mundo onde assimetrias econômicas levaram a uma inquietação social ampla, o Japão tradicionalmente permaneceu uma nação de meios modestos, apesar do sucesso econômico no passado. Por muito tempo, a maioria dos japoneses se viu como parte da classe média. Nos anos recentes, com a desaceleração do crescimento econômico e o envelhecimento da população, houve uma percepção crescente de que a assimetria econômica está aumentando, e várias medidas são coerentes com essa percepção. No entanto, o gasto extravagante dos ricos ou demonstrações de exibicionismo feitas por famosos são coisas relativamente raras no Japão, ao menos em percepção. O Japão só tem uma cultura de celebridade controlada. Não há astros como Justin Bieber ou socialites como as Kardashians. Embora o Japão também tenha sua cota de celebridades em escala menor. Reprimir desejos e ambições individuais talvez tenha efeitos colaterais negativos. Em comparação ao sucesso global de empresas como Google, Facebook e Apple, os startups do Japão dos anos recentes causaram um impacto relativamente pequeno. Talvez o espectro de sucesso e glamour japonês seja estreito demais para acomodar verdadeiras empresas revolucionárias em escala global. Intimamente ligado à expressão controlada da liberdade e do sucesso individual, à reserva e ao autocontrole, está um dos valores mais peculiares do Japão, a sustentabilidade. A busca dos desejos individuais é frequentemente equilibrada com a sustentabilidade da sociedade e do meio ambiente. Afinal, sem uma sociedade e um meio ambiente robustos e saudáveis, não se pode ir atrás dos seus objetivos e alcançar suas ambições. Como vimos antes, em um nível individual, o Ikigai é uma estrutura motivacional para nos fazer seguir em frente, para nos ajudar a acordar de manhã e começar a fazer as tarefas. Além do mais, na cultura japonesa, o Ikigai tem muito a ver com estar em harmonia com o meio ambiente, com as pessoas ao redor e com a sociedade de um modo em geral, sem a qual a sustentabilidade é praticamente impossível. O terceiro pilar do Ikigai, harmonia e sustentabilidade, talvez seja o ethos mais importante e peculiarmente desenvolvido na mentalidade japonesa. Vamos considerar o relacionamento japonês com a natureza. Os japoneses transformaram o controle de vontades individuais em uma forma de arte de modéstia, estética austera e suficiência elegante. No idealismo japonês, há uma abundância de beleza discreta, o wabi-sabi. A madeira lisa e sem tratamento de uma bancada de sushi é um exemplo excelente. A aromática madeira inoki, usada em banhos, combinada com as cascas de laranja e yuzu, é outro, um exemplo divino. O objetivo desse banho não é apenas ficar limpo, mas também relaxar. Tomar banho ao ar livre, na natureza, é uma coisa popular, principalmente em onsen, fontes termais. Em regiões urbanas, trazer a natureza para dentro de casa, para ocupar o interior do ambiente com o luxo e o conforto simples, é bastante comum. Com frequência, podemos encontrar quadros do Monte Fuji nas paredes dos sento, casas de banhos públicos. Por exemplo, um truque artístico muito popular. Passear por florestas e subir montanhas são hobbies muito populares no Japão, o que mostra o respeito e a afeição pela natureza que os japoneses sentem. O design do jardim japonês é planejado para ser artisticamente agradável, elaborado para se desenvolver em cenários diferentes.
dependendo da estação. O Japão é uma nação de sustentabilidade. A sustentabilidade se aplica não só à relação de um homem com a natureza, mas também aos modos de atividades individuais dentro de um contexto social. É preciso mostrar consideração adequada pelas outras pessoas e estar ciente do impacto que as suas ações podem ter na sociedade de um modo geral. Idealmente, toda atividade social deve ser sustentável. É parte do espírito japonês ir atrás de uma coisa de forma controlada, mas determinada, e não de um jeito chamativo, procurando a satisfação em curto prazo das necessidades momentâneas. Como consequência, quando uma coisa é iniciada de verdade no Japão, é bastante provável que ela seja mantida em movimento por muito tempo. O imperador japonês é o monarca hereditário mais antigo do mundo. O atual imperador, Akihito, cujo reinado começou no dia 7 de janeiro de 1989, é o 125º na linhagem. Muitas instituições culturais permaneceram ao longo dos séculos. No, um drama musical clássico japonês, Kabuki, um drama de dança clássico japonês, além de outras formas de artes performáticas, foram praticados ao longo de gerações no país. Mas ainda, há muitas outras famílias antigas no Japão que carregam a tocha de aspectos diferentes das tradições culturais e também econômicas. A expressão negócio de família tem uma importância séria e histórica no Japão. Muitas famílias são famosas por estarem envolvidas em um campo particular de atividade cultural e econômica, que se estende ao longo dos séculos. A família Ikenobu, em Kyoto, se dedica à arte do ikebana, arranjos de flores, desde 1462, de acordo com um documento histórico. As famílias Zen, também de Kyoto, mantêm a cultura da cerimônia do chá ativa há mais de 400 anos, desde a morte do pai fundador Zen no Rikyu, em 1591. Há 3 famílias Zen, com dezenas de milhares de discípulos praticando a cerimônia do chá por todo o Japão e no exterior. Toraya, fabricante de doces japoneses tradicionais e gerenciado pela família Kurogawa, está em operação há quase 500 anos. Kongugumi, fundado no ano de 578 por 3 carpinteiros, é especializada na construção e manutenção de templos, e é a empresa mais antiga do mundo em operação, com a família Kongo ainda no comando. A cultura japonesa é cheia de conceitos e instituições que implementam o Ikigai como motor para a sustentabilidade. Para entender como os japoneses entendem o Ikigai, é preciso compreender a anatomia da sustentabilidade no estilo japonês. E isso fica muito aparente no Santuário de Ise. Em uma floresta ampla e densa que se espalha por 5.500 hectares na prefeitura de Mie, no Japão, fica uma das instituições mais importantes da religião nativa, Shintoísmo, o Santuário de Ise, considerado o mais sagrado dos templos shintoístas japoneses e dedicado à deusa do sol, Amaterasu. Na lenda japonesa, a família imperial descende de Amaterasu. O Santuário de Ise, assim, é associado à Casa Imperial do Japão. O papel de sacerdote-chefe do santuário é tradicionalmente executado por membros da família imperial. É tão importante que os líderes mundiais que foram à reunião de cúpula do G7 de 2016 em Ise-shima visitaram o santuário. Acredita-se que o Santuário de Ise abriga o espelho sagrado Yata no Kagami, uma das 3 joias da coroa japonesa, junto com a espada Kusanagi e a joia Yakanami no Magatama. O Magatama é uma joia nativa do Japão, feita de jade e no formato similar a um feto humano. Na época de ascender ao trono de um novo imperador,
As 3 joias da coroa são transferidas como símbolo da dignidade e autoridade do lar imperial. A presença física das 3 joias da coroa nunca foi confirmada, pois ninguém, exceto o imperador talvez, jamais viu esses artefatos. A atitude religiosa dos japoneses modernos é secular. Muitos japoneses visitam o santuário de Ise para a adoração, mas isso não quer necessariamente dizer que sejam crentes nas doutrinas shintoístas, nem que saibam os detalhes do sistema de crença. A maioria dos japoneses encara uma visita ao santuário de Ise como uma experiência cultural. O shintoísmo em si não é uma religião com regras e regulamentos rigorosos. Independente do contexto religioso, tanto a tranquilidade da floresta quanto a beleza serena da construção do santuário de Ise são inspiradoras. Em sincronia com as filosofias contemporâneas do relacionamento existente entre homem e a natureza. Um dos aspectos mais impressionantes do santuário de Ise e mais relevante à nossa busca ao Ikigai, talvez, é a reconstrução periódica do templo. Há 2 locais alternativos para os templos interno e externo de Ise. Em intervalos de 20 anos, o prédio do santuário é cuidadosamente desmontado e uma nova construção com a mesma estrutura é feita no novo local, usando madeira nova. O prédio atual data do ano de 2013. A próxima reconstrução acontecerá em 2033. Os registros sugerem que esse processo de reconstrução a cada 2 décadas acontece há 1.200 anos, com irregularidades ocasionais devido a batalhas e agitações sociais. Para conseguir a exata reconstrução dos santuários, uma série de considerações e preparativos cuidadosos deve ser tomada. Por exemplo, a árvore inoki, cipreste japonês, deve ser plantada várias décadas antes para ser usada como material nas construções do santuário. Com esse propósito, o santuário de Ise tem reservas de inoki por toda a nação. Alguns dos troncos usados no santuário de Ise têm que ser de um certo tamanho, um papel desempenhado apenas por árvores inoki com mais de 200 anos. Há técnicas especiais de carpintaria usadas no santuário de Ise. Por exemplo, os prédios são construídos sem um único prego. O desenvolvimento e treinamento de carpinteiros habilidosos dedicados à construção do templo é uma parte essencial da sustentabilidade do santuário de Ise. Uma teoria diz que a reconstrução do templo a cada 20 anos foi criada para transmitir as técnicas e a experiência da construção do tempo de uma geração de carpinteiros para a seguinte. O santuário de Ise é auge das dezenas de milhares de santuários por todo o Japão. Embora menores em escala e mais modestos em aparência, os templos locais são respeitados e preservados pelas pessoas da região. No momento, cerca de 100 sacerdotes shintoístas e aproximadamente 500 funcionários cuidam da operação do santuário de Ise. Há também as pessoas que apoiam o santuário de forma indireta. Por exemplo, carpinteiros, artesãos, mercadores e engenheiros florestais. A organização e a harmonia, como o A, do príncipe Shotoku, dessas pessoas que apoiam um templo são outros aspectos bem importantes dessa tradição venerável da sustentabilidade. Houve uma genialidade indubitável na concepção e no design do santuário de Ise. As construções são exóticas e lindas. Um famoso monge budista, Saigyo, 1118 a 1190, em sua visita ao santuário de Ise, escreveu um tradicional poema waka, que pode ser traduzido assim: Não sei o que reside aqui, mas minha alma derramou lágrimas ao tocar na serenidade divina. A concepção e o design são uma coisa.
A manutenção da configuração original ao longo de centenas de anos é outra bem diferente. Os tempos estão sempre mudando. Governos vêm e vão. Pessoas com habilidades e características pessoais variadas estarão envolvidas na operação. É um milagre que o Santuário de Sé tenha sido mantido em condição impecável ao longo de mais de 1000 anos. Significativamente, o santuário não podia depender do luxo de uma equipe excelente apoiando a operação. Para garantir, a equipe do santuário tem uma reputação excelente de confiabilidade e talento. Eu conheci alguns pessoalmente e eles são verdadeiros modelos, trabalhadores conscientes que exibem aptidão. No entanto, essa não é a questão. Se não fosse um mecanismo integrado e seguro para manter a operação em andamento, ele não poderia continuar existindo por mais de 1 milênio. Por exemplo, se você imaginar como a Apple estaria funcionando por 1000 anos depois da morte de Steve Jobs, talvez conseguisse apreciar a dificuldade da tarefa. De forma similar, a internet mudou o mundo, mas ninguém sabe se é sustentável pelas próximas décadas, e menos ainda, por centenas de anos. Hackers, fraudes, trolls e torrentes de informação são só alguns exemplos de preocupações com a internet. A proliferação de notícias falsas pelas redes sociais está colocando o sistema democrático em risco. Além disso, há preocupações genuínas sobre a corrida cada vez mais selvagem para captar a atenção e o tempo dedicado das pessoas. Nós todos sabemos como vários serviços de internet, por exemplo o Facebook, o Twitter, o Snapchat, o Instagram, estão dilacerando nossas horas acordados em aglomerados aleatórios de atenção curta. Como o indivíduo pode executar a sustentabilidade na vida através do Ikigai, considerando seus traços únicos de personalidade em um mundo cada vez mais obcecado por inovações? O excelente histórico do Santuário de Sé deveria ser estudado como modelo para a realização de sustentabilidade. Claramente, a harmonia é a chave da sustentabilidade. A discrição e a humildade dos funcionários do Santuário de Sé, considerando o pano de fundo do excelente trabalho que eles e seus predecessores executaram ao longo de tantos anos, tornam o santuário a apoteose da harmonia e sustentabilidade, o terceiro pilar do Ikigai. Há outro exemplo no coração de Tóquio que oferece outro caso único de sustentabilidade: o Santuário Meiji, que foi fundado em 1920. É dedicado ao Imperador Meiji, 1852-1912, que teve papel fundamental na modernização do Japão. É um local popular para visitantes do exterior. A exibição de barris de saquê dedicados ao templo é particularmente popular, com pessoas tirando selfies na frente da coleção colorida. As pessoas penduram ema, placas de madeira, perto do prédio principal do santuário, nas quais escrevem seus desejos. Refletindo a popularidade internacional do templo, os textos encontrados estão em idiomas variados, expressando desejos relacionados à boa saúde, felicidade, realizações acadêmicas e sucesso no mundo dos negócios. Localizados no coração de Tóquio, os prédios do santuário ficam no meio de uma floresta que engloba vários hectares. Andar pela floresta a caminho do santuário é uma atividade popular para os habitantes e visitantes de Tóquio. É possível descansar para tomar chá ou fazer várias refeições no ambiente tranquilo da floresta. Há uma colônia de açores no terreno do santuário Meiji, simbolizando a suntuosidade da enorme floresta no centro de Tóquio. Há muitas espécies raras na floresta desse santuário. Ao andar por ela,
temos a sensação de estarmos respirando em um ambiente natural que está ali há muito tempo. Na verdade, a floresta tem origem artificial, tendo sido concebida, planejada e executada por botânicos, principalmente Seiruko Honda, Takanori Ongo e Kenji Uehara. Na época em que o Santuário Meiji foi concebido, o local era uma área deserta sem árvores. Os 3 botânicos pensaram bem na seleção de espécies de árvores a serem plantadas. Com base em seu conhecimento de sucessão ecológica e como a estrutura de espécies de uma floresta muda com o tempo, eles elaboraram e previram como a comunidade de árvores se desenvolveria até chegar ao pico e atingir um estado permanente. Em resposta ao anúncio sobre os planos, 120.000 árvores de 365 espécies foram doadas por pessoas de todo o Japão, para comemorar e homenagear o falecido imperador e marcar o fim de uma era. Atualmente, quase 100 anos depois, os resultados proporcionam um ambiente bastante tranquilo e natural, no qual é possível relaxar e passar um tempo meditando. O que Honda Ongo, Uehara e outros fizeram pela fundação da floresta do Santuário Meiji foi um trabalho de grande engenhosidade. A preservação da floresta exige outra parcela de trabalho que é igualmente importante. Como a floresta do santuário é considerada uma área sagrada, as pessoas não têm permissão de andar no meio dela, exceto pelos caminhos designados. Todas as manhãs, vê-se funcionários varrendo o caminho que leva aos prédios do templo, tirando folhas caídas com muito cuidado e elegância. Uma visão que dá muito prazer e inspiração para os observadores. Os funcionários colocam as folhas caídas com cuidado no chão, em volta das raízes das árvores, em vez de descartá-las, repondo assim a preciosa nutrição da floresta. Ao longo do tempo, as folhas são decompostas por fungos e voltam para a terra, contribuindo para as gerações seguintes de plantas e folhas. Esse respeito pelo santuário ajudou a preservar a colônia de Açores, que faz ninho na floresta. Os santuários de Issé e Meiji foram grandes exemplos de inovação nas épocas de suas concepções. Também são modelos de sustentabilidade. O Santuário de Issé mantém seu ciclo de reconstrução há mais de 1000 anos. O Santuário Meiji existe há 100 anos e não é difícil imaginá-lo sendo mantido nas condições atuais por centenas de anos no futuro. Nosso Ikigai não seria sustentável se nós não apreciássemos os esforços das pessoas comuns. Na filosofia japonesa, o que parece ser comum e medíocre não é necessariamente comum e medíocre. A cultura japonesa prospera por causa das tarefas mais simples e humildes, muitas vezes levadas a um nível de perfeição. Sem tal filosofia de vida, muitas coisas, desde a reconstrução do santuário de Issé até a concepção e manutenção da floresta do santuário Meiji, ou o funcionamento dos trens Shinkansen e a comida maravilhosa dos restaurantes de sushi, não seriam sustentáveis. É desnecessário dizer que um sistema de valor centrado só nos poucos superiores não pode ser sustentado porque alguém tem que ser o desfavorecido para que alguém esteja no topo. No mundo de hoje, onde os humanos são cada vez mais forçados a competir em um contexto global, nós precisamos considerar as implicações e repercussões dessa obsessão em vencer a competição. Uma mentalidade com motivação de vencer pode levar a grandes inovações, da mesma forma que também pode levar ao estresse excessivo e à instabilidade, tanto para os indivíduos quanto para a sociedade. O problema é que está na natureza do homem pensar em termos de hierarquias, de vencedores e perdedores, líderes e seguidores, superiores e também subordinados.
É por isso que fizemos progresso até agora como espécie, e é por isso que podemos um dia correr para nossa própria destruição. Estudar o Ikigai no contexto da expressão controlada e moderada da individualidade, enquanto se considera o sistema orgânico em que se encontra, pode muito bem contribuir para um jeito mais sustentável de viver. Essa linha de pensamento está claramente relacionada ao conceito tradicional de Wa. Modular os desejos e as vontades de uma pessoa em harmonia com o ambiente em que vive também ajuda a reduzir conflitos desnecessários. Em outras palavras, o Ikigai é pela paz. A sustentabilidade é uma arte na vida e requer engenhosidade e habilidade. Um homem é como uma floresta, individual, mas conectado e dependente dos outros para crescer. O fato de alguém ter vivido por muito tempo é uma realização e tanto, nos altos e baixos deste mundo muitas vezes imprevisível. Afinal, ao longo do processo da vida, nós, às vezes, tropeçamos e caímos. Mesmo essas ocasiões, é possível ter Ikigai, ainda que se esteja em uma onda de perdas. Em resumo, o Ikigai é literalmente do berço ao túmulo, independente do que aconteça na vida. Portanto, imagine que você está no meio de uma floresta tranquila. Respire bem fundo e considere o que seria necessário para manter essa floresta. Sempre que visito a floresta do Santuário Meiji, eu presto atenção nos lindos murmúrios da sustentabilidade. O Ikigai trabalha em escala pequena, com paciência, de forma comum e com o olhar voltado ao longe.